Bem, Isabel e Mônica, eu queria saber de vocês como é que um planejador ele se engaja com essas práticas colaborativas, né? Quanto tempo ele leva para poder ter essa formação? O que que ele precisa fazer para dar os primeiros passos para engajar nesse movimento? Eu acho que o planejador, ele sendo um CFP, ele já está bem adiante dentro do aprendizado. Eu fiz o passo contrário, né? Como eu vim da área de empresas, eu fui fazer mediação, tentando melhorar minha capacidade de liderança e conheci o CFP dentro desse processo de práticas colaborativas. Porque nos Estados Unidos, o IACP, que é o Instituto Americano, um dos pré-requisitos para o financeiro é ter a certificação CFP. A formação ela é a formação teórica em mediação, é interessante, você conhece as ferramentas de negociação, as ferramentas de comunicação, e a capacitação em práticas colaborativas, que é um curso de 3 dias, 24 horas, né? São 3 dias, 8 horas, e, e você já começa a atuar, você já pode começar a atuar, porque de fato a capacitação em práticas colaborativas ela não ensina você a ser um planejador. Você já é um planejador, você aprende a atuar em equipe. Você muda o paradigma seu de competitividade para colaboração. E além disso, de autoria do cliente, não é nossa autoria. Nós aconselhamos muito pouco. Quando um planejador financeiro traz solução para um cliente, ou aconselha, ou até percebe um viés e tenta interferir, é diferente como a gente atua. Então a gente aprende isso e muito na prática. O que que a gente percebe? Em geral, as pessoas que estão se separando vão buscar o advogado, né? A primeira pessoa que ela vai buscar é um advogado. Estamos com processo. Se o advogado é colaborativo, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a dizer para ela que o processo não é só legal, que também tem outras questões implicadas. E aí ele vai determinando como é que ele vai montar essa equipe. Se nessa equipe ele precisa trazer profissionais de saúde, se nessa equipe ele precisa trazer, às vezes, só o financeiro, porque tem uma questão muito objetiva em termos de dinheiro que vai liberar uma objetividade em relação à partilha que eles precisam fazer. Então, ele entra convidado geralmente pelos advogados. Quando a gente começa a ter o conhecimento das práticas colaborativas, de mediação, de técnicas de negociação, dessa mudança de paradigma da pessoa como autora, até o teu próprio atendimento como planejador financeiro, seja de quem for, ele muda. Então, quando o psicólogo está no consultório dele e percebe que a pessoa tem uma necessidade, ele indica o planejador independentemente de ser uma prática colaborativa ou não, né? Passa a ter um olhar mais abrangente, né? Exatamente. Eu tenho visto as práticas colaborativas uma forma de divulgar o trabalho do planejador financeiro muito eficaz. As pessoas têm tomado conhecimento de que elas podem utilizar, elas podem ter alguém ajudando elas nesse processo, seja ele um processo colaborativo, seja ele um processo de transição na vida, uma mudança qualquer. E aqui eles perguntam, né, se algum site que agrega os profissionais que trabalham com isso. Acho que é o site do próprio BPC, né? É do IBPC. A gente está previsto agora uma ferramenta que é Encontre o Seu Profissional, que basicamente são os advogados, mas também tem todos os financeiros e todos os profissionais de saúde que são capacitados em práticas colaborativas. Então, para o planejador ele se cadastrar mesmo, ele precisa passar por essa preparação. Ele precisa passar por essa capacitação. E aí depois que ele pode fazer o cadastro entrando no site do IBPC. Depois que ele fizer a capacitação, ele vai participar de grupos de discussão. E esse grupo de discussão é muito importante. São grupos, em geral, quinzenais ou mensais, dependendo do local, que tem em todas as cidades onde existem profissionais colaborativos, onde não só há um aprofundamento teórico, mas também uma troca de experiências, quase que uma supervisão de casos que cada um está participando e como cada um atua. Então, é muito importante que ele vai também construindo o entendimento dele da situação, porque ele está aprendendo com os advogados, ele está aprendendo
com os profissionais de saúde. É necessário a educação continuada, o que a gente chama, vocês chamam de educação continuada, mas não dentro dos moldes de uma certificação, é uma capacitação. O IBPC e o IACP nos Estados Unidos não são órgãos reguladores. Eles não vão regular se você está exercendo, profissional financeiro é capacitado ou não, está fazendo parte de uma equipe multidisciplinar. Né? Mas a gente sabe que vai agregar a esse profissional o conhecimento e a essa equipe esse conhecimento e esse treinamento. O fato das pessoas terem níveis de conhecimento diferentes só enriquece a discussão. Isso. Porque as pessoas têm níveis de conhecimento diferentes, mas têm níveis de experiências diferentes. Então, o neutro financeiro ele vai trazer para o grupo um conhecimento que o advogado e o profissional de saúde não têm. Então, ele pode não ter, talvez, tanto o processo das práticas objetivamente, porque ele está entrando ali, mas ele vai agregar um conhecimento para todo o time que está ali se reunindo. Envolvido, né? Então, é muito importante, não importa que ele não esteja tão envolvido na metodologia das práticas colaborativas, mas trazer o conhecimento dele enquanto financeiro, enquanto planejador, é fundamental para o grupo. Acho que uma pergunta-chave, assim, que todo planejador está vendo essa nossa unidade virtual, deve estar pensando, né? Como é que eu faço a precificação, né, desse atendimento, né? Tinha que ser, né? Tinha que sair Essa pergunta sempre sai em todos os lugares. Tem vários tipos de combinados. A gente tem que entender também qual o cliente que a gente está atendendo, né? Mas normalmente o advogado recebe o cliente ou começa a entender melhor o cliente, pegar alguma documentação e ter alguma ideia de valores, né? Mas a gente costuma trabalhar com base na hora. Eu cobro a minha hora, a Mônica cobra a hora dela, a Olivia cobra a hora dela. Pode-se fazer um pacote? Pode-se, desde que esse pacote seja até tantas horas, porque quanto mais o próprio cliente trouxer complicações, mais tempo vai durar, e a gente não tem como medir isso. E se você não dá valor ao que você está fazendo, ou se você não cobra pelas horas que você está fazendo, ele pode não dar o valor devido também. Uhum. Né? Você não pode querer mais do que ele. Essa é uma máxima que eu adotei. Tem uma questão que a gente está falando dessa curiosidade, mas é uma questão também dos clientes. Os clientes perguntam, poxa, mas tanta gente numa equipe não sai mais cara? É o que ele imagina, né? Não sai mais caro esse trabalho? E não sai mais caro esse trabalho, primeiro, porque o cliente, no que ele se coloca como parte do processo e no que ele entende que é um processo que ele tem que resolver, se ele demorar muito também, ele está com o taxímetro ligado, entre aspas, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente estabelece, em geral, um número X de encontros. Né? Vamos trabalhar durante 3 meses, durante esse período tal, a gente precisa isso. Eles têm clareza do momento que eles estão atravessando dentro do processo de divórcio. Olha, contratamos, levantamos todos aqui os bens, as questões, e aí o advogado ele vai batalhando primeiro os pontos mais fáceis. Se o mais fácil é convivência de filho, mudança de casa, do que o patrimônio fica depois. Em geral, sempre é. Né? Com raras exceções. Aí entra no patrimônio. Isso está estabelecido. Às vezes o profissional de finanças só entra nessa hora. Já houve um caminhar do advogado, às vezes o profissional de saúde já entrou e vai entrar o financeiro. Mas também está estabelecido que se eles ficarem sem objetivar a situação, vai encarecer. Agora, por outro lado, a autoria, o tempo é deles. Tempo e dinheiro são duas coisas que estão totalmente interligadas. Então, eu preciso dar conta do meu tempo emocional, que esse é mais complexo, mas também dar conta do tempo cronológico, que é aonde, na verdade, a objetividade do financeiro vai ajudar.
Olha só, vocês já ficaram tanto tempo, já perdeu tanto isso, se vocês tivessem resolvido isso, tinha acontecido aquilo, então já vai ajudando a tomada de decisão. O financeiro muitas vezes pode mostrar que a demora da decisão está custando mais caro do que o decidir. E entregar para um terceiro e o tempo do judiciário, que às vezes são 3 meses só para subir publicar alguma coisa dentro da ação, né? Você passa ali 10 anos discutindo uma questão que, quando ela vai ser decidida pelo juiz, já não é mais resposta para aquela questão, né? Tudo já passou, né? O momento já é outro. Então, tanto quanto patrimônio, quanto com as pessoas. A necessidade também, né, já mudou, né? A necessidade já mudou, todo, né? Exatamente. Né? Agora, uma coisa que eu acho interessante também, aí nesse momento que o financeiro entra, você já ter um histórico de quem é o cliente, o que a gente está tratando, você já sabe o quanto você pode cobrar. Não, esse cliente eu não vou poder cobrar tanto porque ele não tem tanto dinheiro. A discussão dele é exatamente as dívidas, como é que eles vão dividir as dívidas. Outros clientes, não, já faz mais sentido você poder cobrar um pouco mais porque estão dividindo um patrimônio. Nunca é um percentual do patrimônio do cliente. Isso é importante. É muito importante a gente dizer que a gente não está... a questão do quanto o nosso cliente, principalmente os advogados que têm lados, o quanto eles vão ganhar não interessa, porque eles vão negociar entre si. Então, é bom definir. Você pode ter uma ideia do patrimônio para saber o quanto razoável é a tua cobrança? Sim, mas você vai botar um valor fixo ou um valor fixo por hora. Não é por êxito, né? E sim não um valor é por fixo. êxito. Outra dúvida aqui também dos participantes é se eles serem confortáveis, né, em falar de dinheiro num momento tão delicado. Aquilo que vocês acho que falaram, né? Existe um momento certo de o financeiro atuar, né? Isso faz parte da maturidade dos clientes. Eles estão preparados para ter uma conversa aberta, para ter um tipo de resolução do conflito deles, onde eles vão estar decidindo. Porque às vezes é muito fácil você dizer assim, não quero falar com você mais e entrega para o juiz. É muito fácil fazer isso, né? Só que depois você percebe o quanto difícil é ficar esperando a decisão do juiz e tudo acontecendo à sua revelia. Você não tem controle nenhum do processo, né? Dentro das práticas colaborativas você tem controle do processo. Você pode fazer acordos temporários. Você pode dizer, olha, durante X tempo eu sustento essa casa, você sustenta outra casa. Ou durante X tempo eu vou manter a situação como está. Ou, olha só, até a gente resolver essa questão, esse aluguel não vai ser mexido. Então, você pode fazer acordos temporários, você pode fazer experiências. Funcionou, funcionou. Ah, não funcionou, então vamos voltar atrás. E você, no final, coloca no papel o que funcionou, né? O que deu certo. A pergunta dele também que eu entendi é assim, se não é delicado falar de dinheiro num momento tão sofrido. Mas difícil. O dinheiro está na base da mudança de vida. O dinheiro, para alguns casais, é o que vai dar segurança para eles conseguirem lidar com todas as perdas emocionais. Então tem que ser muito bem cuidado, tem que ter muita clareza, né? Às vezes tem esposas que não têm noção do quanto que elas gastam ou que elas imaginam que não vão conseguir sobreviver se ele não estiver administrando dinheiro. Então, tem que se falar de dinheiro, sim. E esses encontros, eles são realizados geralmente no escritório do advogado? Como é que é feito isso? Varia muito. A gente pode ter encontros todos juntos, a gente pode ter encontros só financeiro com o cliente, com um cliente, só financeiro com outro cliente. A gente trata os assuntos que, se for necessário manter alguma confidencialidade entre, não trocar tantas informações entre eles, a gente pode temporariamente não trocar, tudo virar à mesa se relevante e até pensar o que é relevante e o que não é relevante. Mas existem vários é bem customizado mesmo. Então, começa com o advogado, às vezes com o advogado vai conversar com o profissional de saúde, às vezes já pede a documentação que o profissional financeiro pediu por e-mail, a gente já analisa antes, já
já chega com alguma coisa mais analisada, depende do grau de complexidade e da quantidade de patrimônio, ou das dívidas, ou do dia a dia das pessoas. E quando não tem uma solução? Como é que... Isso pode acontecer, né? Claro, pode acontecer. Acontece, né? Foi o que a gente falou aqui lá no... Assim, também não... quando não tem uma solução, existem formas de resolução de conflito. Então, elas têm que ser adequadas. Então, elas não são melhores ou piores, elas são adequadas para aquela solução. Eventualmente, a gente não vai conseguir resolver tudo através de prática. E pode ser que alguma aresta fique para, não, isso aqui eu preciso que um terceiro resolva para a gente. Nós precisamos. Chega-se à conclusão que, olha, isso eu quero que um terceiro resolva. Então, essa coisa a gente vai judicializar. Mas as outras partes a gente pode chegar num acordo aqui. Então, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade também da pessoa não estar preparada para um acordo, seja ele qual for naquele momento. Nós já tivemos clientes que estavam separados há 6 anos e já tinham passado por todo tipo de processo tentativo de separação. E acabaram fazendo a separação através das práticas colaborativas. Eu acho que sim, as práticas são ótimas, mas não necessariamente porque as práticas são ótimas, porque eles já vinham amadurecendo de diversas outras formas todas aquelas questões deles. Então chegou aquele momento. Então é um pouco o que tiver que ser, será. Né? A gente não pode querer fazer dar certo. É protagonismo dos clientes. Eles têm que querer, eles têm que estar capazes e as coisas têm que acontecer. O que nós podemos fazer é dar o melhor de nós e trazer a melhor informação possível. Tratar as pessoas com carinho, com respeito, né, com consideração e a situação toda como uma situação única. Reconhecer, inclusive, as limitações de cada um e as carências de cada um. Né? Reconhecer que não vai haver uma compensação através do dinheiro, ou até pode acontecer uma compensação através de um dinheiro. Às vezes uma traição pode ser compensada através do dinheiro se os dois acordarem que assim será. Né? Não tem uma regra. As pessoas fazem seus acordos. Mas método nenhum dá conta de tudo. Né? Às vezes não dá conta. E aí as pessoas têm que partir para um juiz que vai decidir por eles. Tem pessoas que não têm. Existe uma curva, um gráfico no trabalho com as práticas colaborativas, que tem pessoas que não precisam das práticas colaborativas para resolver essas questões. Resolvem sozinhos, já trazem o acordo pronto, só precisa um advogado para redigir, não precisa ninguém. Existem pessoas que não conseguem de jeito nenhum chegar numa possibilidade de acordo, por mais habilidosos que sejam os advogados. A grande maioria está nesse meio aqui, que são os que conseguem. Existe gente que ela perpetua o conflito como forma de relacionamento. Esses casos são muito difíceis, onde você vai ter que tentar desfazer isso. O profissional de saúde tem um trabalho bastante grande nesse tipo de conflito como forma de vínculo. Você só fica vinculado pela briga. Pela briga. Nossa, isso. Interessante, né? Isso acontece. E como é que os advogados eles estão conhecendo mais essas práticas colaborativas, através da OAB, através da própria instituição? Como é que está sendo feito isso hoje? Os advogados, eu acho que são os mais fáceis de conhecer, porque como surge neles, né, quando surge dentro do escritório deles, e todas as formas consensuais de resolução de conflito estão crescendo, não só como uma forma de uma sociedade mais madura, né? Mas como uma forma de diminuir o judiciário, de ganhar qualidade de vida para o advogado, que muitas vezes o advogado ele não quer mais ir a fórum, ele não quer ficar despachando com o juiz. E, se ele conseguir solucionar na mesa de negociação, é muito melhor para ele também. Né? Então, para os advogados, a gente comentou aqui, tem a OAB. A OAB é grande incentivadora das práticas, os juízes têm adotado, os próprios advogados, quando fazem algum acordo, já deixam uma nota dizendo que esse acordo foi feito através de um processo de práticas colaborativas para dar conhecimento àquele juiz, àquele promotor de que existe esse processo.
Já houve uma capacitação na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por exemplo. Defensores públicos já estão trabalhando com práticas colaborativas. Dentro da defensoria. Dentro da defensoria, né? Falta financeiro, porque eles têm dentro da defensoria os dois, tanto os psicólogos quanto os advogados. Mas em parceria com o Instituto, é como se a gente conseguisse emprestar os financeiros para difundir, porque está numa fase muito de difusão também das práticas, né? Então é um campo, vamos dizer assim, para o planejador financeiro atuar também gigantesco, né? Apesar de ter sido criado em 1990 essas práticas, né? Ainda é muito recente aqui 2013 no veio país, para o Brasil, 2011, 2013 foi o Prêmio Novário, 2011 trouxeram, 2014 veio a primeira capacitação com os americanos vindo para cá fazer o primeiro treinamento. Então é recente. 2017 foi o primeiro congresso onde os fundadores do Stuart Webb teve aqui, né? A Pauline Tessler, que é uma grande advogada americana que adotou as práticas com uma equipe completa, com uma CFP que veio também, e com uma profissional de saúde. E agora está vindo a equipe canadense. Então, a gente está tentando trocar os saberes com o resto do mundo para saber como é que isso está acontecendo. Eu já tive na Filadélfia num congresso onde tinha chinês, tinha australiano, tinha americano. Hoje em dia, a gente tem mais de 700 profissionais capacitados em práticas colaborativas. Eu poderia ousar dizer mais, mas é o último reporte que eu soube. E desses, são poucos os financeiros ainda, né? São bem poucos. Então, quer dizer, para quem está entrando, é um bom momento, né? É um bom momento. Bacana. Então, realmente é um mercado aí que tem uma ascensão, né? Tem uma demanda bastante grande. Realmente o profissional CFP ele deve se preparar, né? E fazer os cursos, ter todo aí o conhecimento para participar dessa mediação e contribuir, né, com essas práticas colaborativas que são tão importantes para todos. Bem-vindos. Serão bem-vindos. Serão bem-vindos. E o André Lara Rezende, ele publicou um artigo no Valor, era o que esperar para 2018, já tem bastante tempo. E ele falava uma coisa que isso cabe muito bem para o economista estar pensando a sociedade, né? Que se a gente for judicializar todas as mais comezinhas relações, é sinal de que a sociedade está deteriorada, né? Então era o que ele queria falar. Então as práticas colaborativas e todos os métodos consensuais, o que elas vêm fazer é refazer esse tecido social. No momento em que o mundo nosso está tão extremado, a gente voltar a conversar, não importando as diferenças, é essencial. E o financeiro poder ajudar nisso, para mim, é poder trabalhar com um propósito também, né? Money and Meaning, que uma vez até o Jean Carsten escreveu numa das CFP Magazine da gente, né? Ele é isso, é você trazer propósito ao trabalho que você está de planejador financeiro. Ele vai além de só planejar um futuro, uma aposentadoria. Você ajuda as pessoas a trabalharem, a resolverem os seus conflitos de uma maneira mais madura. Perfeito, bacana. Então eu queria agradecer imensamente aí a presença, né, da Mari. Foi nosso de poder divulgar essa proposta que é tão importante, né? E a gente conta com a adesão dos planejadores nas próximas capacitações.